Soldado, tudo aquilo que você tem muito medo, certo? E que você foca nisso bastante, irá acontecer na sua vida. Você não precisa acreditar em mim, mas vamos pegar o parâmetro para começar esse conteúdo de hoje, o que já foi escrito por grandes magos, grandes avatares que já passaram aqui na Terra, e quem sou eu, né, para questionar isso? Lá no livro de Jó, no livro dos cristãos, está escrito: aquilo que eu mais temia veio até sobre mim. Eu não lembro qual é o versículo exatamente, se você souber, deixa no comentário aqui. E me conte aqui também, para somar bastante nesse conteúdo diferenciado aqui para nós, aqui no comentário, se você puder, é claro, humildemente, tá comentando ou deixando alguma coisa de que você tinha muito medo e que aconteceu na sua vida. E analisando hoje friamente a minha vida, e espero que você analise a sua também, se você quiser deixar qualquer tipo de comentário, independente se for alguma coisa que você tinha muito medo e aconteceu, deixa no comentário aí. Mas analisando a minha vida, depois que eu comecei a estudar essas coisas mentais, aprendi que tudo que você dedica a sua atenção, você atrai para sua vida. Não é papo de coach, é isso mesmo. Eu analisei e comprovei isso, né? Tudo que eu dedicava muito atenção ali, focado, aconteceu, cara. E assim, quando você imagina, faz certas imagens mentais de certas coisas, dedica o seu pensamento, o seu sentimento em alguma coisa. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na época, um dos vários, né? Na época que eu queria comprar a minha casa própria, aquele vídeo da casa, a casa era germinada lá em Mateus M. Cara, eu dormia e acordava pensando em eu chatando lá dentro, tá conseguindo assinar o contrato, tá entrando, era a minha primeira casa própria, na época eu tinha 21 anos, cara. Então, tipo assim, cara, tem gente que passa a vida inteira e não consegue realizar isso. E eu fiz tudo sozinho, sem intermédio de corretor, entendeu? Foi eu e o construtor, para assinar os documentos no banco, e consegui, cara. E é muito gratificante, parece uma coisa mágica, de que quando você consegue uma coisa que você imaginou muito tempo para conseguir. Um exemplo bobo também é essa casa aqui, que é onde eu moro. Quando eu estava na kitnet, eu já tinha escrevido e imaginava, cara, eu com uma casa com uma sala grande, que minha filha pode vir, ficar tranquila, chamar minha mãe, para ficar aqui também, curtir, ter um lugar para colocar mais eletrodomésticos e televisão, um espaço mais legal. Tudo começou na minha mente, cara, entendeu? Como as coisas iam desenrolar, eu não sabia, entendeu? Mas desenrolaram, por quê? Foquei a minha mente nessa questão. Então, cara, por que eu tô falando isso? É uma coisa difícil de se fazer, bastante, mas monitore os seus pensamentos, cara, o que você está pensando. Tem um estudo científico que comprova que nós temos entre 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Eu estou falando aqui para controlar os pensamentos, nós vamos controlar todos? Claro que não. Mas uma coisa que você está fazendo constantemente é pensando. Você pega um ônibus, você fica pensando em alguma coisa, está mexendo no celular, consciente ou não, você está pensando em alguma coisa. No seu trabalho, quando está de bobeira executando a sua parada, quando está em silêncio focado, você está pensando em alguma coisa. Vendo esse vídeo aqui agora, você está pensando em alguma coisa. Então assim, cara, o nosso dia de amanhã é criado hoje, né? Então, o que você está pensando para ser o amanhã? Talvez você está num momento ruim, igual eu também já passei por vários. Eu nem gosto de falar disso, mas um outro exemplo. Teve uma época, cara, que eu pensei que eu não ia conseguir sair de uma determinada situação. Foi apenas essa vez que aconteceu isso na minha vida. Que eu já estava prestes de, tipo, entregar os pontos, cara, e deixar na mão de Deus. E, na verdade, eu fiz isso. E aí depois ele trouxe vários conhecimentos dessas coisas para mim, aí eu comecei a aplicar, e espero que você aplique o que eu tô falando aqui também. Você não precisa acreditar em mim não, cara, entendeu? É só aplica, analise sua vida aí, ó. Se você puder deixar o comentário igual eu pedi no começo do vídeo, uma coisa que você tinha muito medo e aconteceu. Por quê? Você ficou focando naquela parada ali, pensando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que aconteceu? Aconteceu. Então por que não usar isso ao seu favor, ao invés de você, quando você começar a ter um pensamento ruim de qualquer tipo de coisa, vou perder meu emprego, eu vou ficar doente, eu vou ficar gripado, eu tô com medo do meu carro acabar a gasolina, eu tô com medo de aquela peça que já tá ruim no carro dar merda, tô com medo daquele financiamento que eu comecei lá dar errado, tô com muito medo de não passar no banco para pegar aquele empréstimo, não sei, tem várias ocasiões, cara, que eu poderia estar falando aqui, você sabe o que eu tô dizendo, você tá entendendo?
Ao invés de você pensar isso, por que você não pensa que já deu certo? Pô, aquele pensamento já deu certo, pô, a entrevista que eu vou no trampo, já deu certo, já tá garantido, cara. Entendeu? Meu empreendimento, minha loja, minhas vendas online, já tá vendendo pra caralho, é isso, aquilo, já tô esperando os resultados positivos. Ao invés de você esperar os resultados negativos, use o seu pensamento, a sua mente a seu favor, cara. A sua mente é a sua maior inimiga, mas também é a sua maior aliada, que você tá com ela o tempo todo. 24 horas por dia, entendeu? Ela vai te dar tudo que você quer, mas depende do comando de quem comanda o navio, né? Que é pensamentos ruins, vai atrair coisas ruins para você. Não tem como você plantar arroz e colher feijão, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Pensamentos bons, pensamentos bons. Então, só voltando um pouquinho, que eu não terminei de destrinchar aquela ideia, que eu falei que eu cheguei, tipo, pô, no fundo do poço era o quê? Tava morando com a mulher, em casamento da minha filha, né? Na época ainda eu tava desempregado, tinha saído da casa da minha mãe corrido, que eu já fiz um vídeo disso. Que deu uma treta lá de família e eu tive que sair fora, eu tava desempregado, aluguei uma casa sem ter serviço. Aluguei uma casa aí um mês sem saber como que eu ia pagar o próximo, entendeu? Tinha acabado os mantimentos, meu bebezinho pequeno, chegando a 1 ano, tava bebezinho, cara, tinha acabado de nascer. Eu, como homem, tendo que prover, segurar o varal, eu não tava com trampo, não tinha dinheiro, o mantimento acabando, os dias passando. Cara, eu comecei a ficar em desespero e eu pensei que eu não ia sair daquela situação, cara, eu não gosto nem de lembrar. Você também já deve ter passado por uma situação difícil na sua vida. Se você quiser compartilhar no comentário. Beleza, eu tava com muitos pensamentos ruins, cara, que nada dá certo, que é isso aqui, não mando currículo aqui, ninguém me chama. Quem nunca passou por isso? Talvez você tá passando por isso agora. Mando currículo, ninguém me chama, que porra, mano. Minha vida é uma merda. E suas palavras também têm poder, tá? Monitore também tudo que você fala em voz alta. De acordo com o livro dos cristãos também, o poder da vida e da morte está nas palavras. Muito cuidado com as palavras que você fala. Se você fala coisas negativas, vai trazer isso mais pra você, cara. Você tá profetizando aquilo, entendeu? Achei que eu não consegui sair. A única coisa que eu tinha para fazer é confiar em Deus, num poder supremo, um criador maior, e mudar minha linha de pensamento. O que eu fiz? Eu comecei a pensar só coisas boas. Quando eu pensava em reclamar, parava, deixava esse pensamento de lado, pensava em coisas boas. Eu já empregado, eu já recebendo um salário, eu pensava muito em eu ir no supermercado, fazendo mil reais de compra, uma compra bem legal. Eu não sei qual que é o valor considerável para você, top, aí de fazer compra. Deixa aí no comentário, cara, esse assunto é legal. Qual o valor de compra você tem vontade uma vez? Ou você tem vontade, né, de ir no supermercado e fazer, cara? Porque a gente vem de baixo assim, e tal, mais comunidade mais carente. O que acontece? A gente vai no supermercado, a gente passa o que dá. Quem nunca viveu isso, né, com os nossos pais? E o que não dá para passar de acordo com o seu orçamento ali, você deixa no carrinho, mano. Quem nunca fez isso? Você tá com 1000 pila, você enche o carrinho e tal, mas você vai começando a pegar os principais ali, né, os brutos, mantimento e tudo mais. E deixa aquele resto no carrinho e não leva por causa de falta de dinheiro. Então, talvez você tenha vontade de fazer um valor de compra X e você nunca fez. Deixa no comentário aí. Cara, eu tenho vontade, tipo assim, de chegar no supermercado um dia e fazer uma compra de 1.500 conto, só pra mim. O que eu faço normalmente, hoje em dia, é 700. É muito já, eu acho. Só que, tipo assim, pô, 1.500 quando eu chegar no supermercado um dia e fazer uma compra desse valor, porra, não vou ter nem lugar pra pôr. Logo, em breve, vou comprar outra geladeira. Aí vai dar pra guardar. Mas mesmo assim, pô, 1.500 reais eu acho, tipo, porra, eu acho a compra da hora, mano. Puta que pariu. Tem gente que faz mais aí, né? Que tem família e tudo mais. Tô falando a minha realidade sozinho. Mas se você for casado também, deixa o valor que você acha legal aí. Aí nessa época eu ficava pensando nisso, cara. Eu indo lá no supermercado fazendo uma compra de 1.000 conto, uma geladeira cheia. Que pra nós que vem de baixo, mano, é bem sem ser geladeira, cheia, fartura, comida boa, um dinheiro no bolso ali pra eu tomar um gelo, pedir uma pizza mais tarde, tá tranquilo. Menino trabalhador, é isso aí. Ficava pensando só coisas boas. O que aconteceu? As coisas começaram a desenrolar, cara. Eu tava sem celular nessa época, eu tinha vendido meu celular pra comprar leite pro meu bebê, que eu já tava nesse aperto da porra. Comecei a dispor o que eu tinha. Aí não sei o que rolou lá, que eu mandei um currículo e tinha posto o telefone da dona do aluguel, que morava em cima da casa, e a mulher do trampo lá ligou pra dona do aluguel, e ela foi, levou o telefone pra mim, marcamos uma entrevista. Fui na entrevista, passei e as coisas começaram a desenrolar. Na época eu comecei a ralar na Avenida das Américas ali, e aí as coisas começaram a desenrolar. Tudo por quê? Mudei o meu pensamento. E é fácil isso? Claro que não, cara, é muito difícil. Você já tá fudido, já tá na lama, tá ligado? Como é que você pensa em coisas boas?
É a mesma coisa eu falar, acabou os mantimentos da geladeira, da sua geladeira, eu falar, pensa em coisas boas. Cara, é uma coisa contra-intuitiva, mas você tem que fazer isso, cara. Porque você fica focando ali na falta, vai vir mais falta. Pratique isso, faça isso que eu tô falando, você já deve ter feito isso, né? Cara, tô num emprego ruim e tudo mais, em vez de você ficar só reclamando, cara, pense no bom, em como é que vai ser quando você já estiver no bom, ganhando aquilo que você quer, entendeu? Ralando como que você quer, eu não sei qual que é os seus planos, ao invés de reclamar, entendeu? Lembrando que no começo do vídeo, tudo aquilo que você vai dar, que você dá atenção, vai crescendo, cara, entendeu? Você vai atrair mais aquilo ali. Então foque, cara, em só as coisas boas, cara. Talvez você tá no fundo do poço, não sei qual que é o seu momento, talvez você acabou de se separar, pegou sua mulher te traindo na sua cama, na sua casa, ou descobriu uma traição, ou sei lá, algum parente morreu, você perdeu o emprego. O que mais de muito ruim pode acontecer? Você tá doente. Cara, por que as pessoas doentes nunca ficam boas? Porque vão no médico, entendeu? Aí automaticamente ficam focando a atenção naquela parada ali, cara. Quantas pessoas ainda não curaram um câncer, não é certo? Ou uma doença muito mais grave, que talvez nos olhos humanos e dos médicos não teria cura. Qual que eu lembrei aqui agora? Da Ana Maria Braga. Quantos cânceres ela já não curou? E ela mesmo fala, cara, seus pensamentos comandam o seu corpo. Imagina se no primeiro câncer que ela tivesse pegado, ela ficasse na baixa, pensando só naquilo ali o tempo inteiro, entendeu? Esperando negatividade, esperando a morte. Quando você espera a morte, ela vem. Lá no livro de Jó, tá escrito isso. Aquilo que eu mais temia veio até sobre mim. Então, o que você mais tem medo? Se você puder compartilhar aqui no comentário, cara, é um conteúdo diferente, mas deixa. E tipo assim, pra somar. E quando você vir a começar a pensar nessa coisa, cara, pensa em coisas boas. Pense ao contrário daquilo, entendeu? É fácil? Não. É uma coisa que você tem que fazer diariamente. É treinar todo dia, cara. Até você evoluir todo dia. Todo dia você tem que fazer isso. Tô sem dinheiro? Pense em como você está trabalhando, pense com um valor X na sua conta, entendeu? Pense você não vai comprar aquilo que você quer. Ah, eu tô com aquilo ali, eu quero comprar aquilo ali, mas eu tô sem grana. Não, já pensa que você em posse daquilo ali. É uma coisa fácil? Não. Mas funciona, cara. Eu testei na minha própria vida e testo até hoje e dá super certo. Tudo que eu consegui até hoje aqui, eu fiz aplicando isso. E eu achei interessante que fazer esse conteúdo. Alguns vão acreditar, outros não, e tá tudo bem, não precisa acreditar em mim. Só tô falando uma coisa que eu fiz, não ia vir falar uma coisa que eu não fiz na minha vida, né? Testado, entendeu? E um último sacada, para fechar o vídeo, quando você quiser uma coisa muito, cara, tem um estudo que fala que quando você pensa nessa coisa, independentemente de qualquer coisa, sendo coisa ruim ou coisa boa, se você pensa 17 segundos seguidos, essa coisa já começa a se manifestar. É uma técnica boa para você usar, talvez, quando você for dormir ou quando você acordar. Pensar uns 1 minuto focado naquilo, sem distração nenhuma. Quero conseguir aquele emprego top. Pensa 1 minuto focado naquilo, sem deixar nenhum outro pensamento entrar na sua mente, a não ser aquele. Quero ganhar X por mês. Pense todos os dias 1 minuto, cara. 1 minuto da sua vida não vai ser nada, cara. Você tem 24 horas, você não pode tirar 1 minuto para fazer essa porra, entendeu? Faz isso e depois você analisa aí. Talvez você tiver a oportunidade de voltar nesse vídeo e deixar o comentário. Se funcionou ou não, deixa aí. Eu comecei a fazer isso, eu aprendi isso recentemente. Essa regra dos 17 segundos. Você pensar uma coisa que você muito quer, independentemente de qualquer coisa. Isso vai ser para qualquer coisa, tá? Se você pensar uma coisa boa, ruim ou boa. Então pense na boa que você quer. Ou uma parada muito que você quer conquistar. Pense todos os dias 1 minuto, mas a regra é 17 segundos seguidos, entendeu? E quanto mais você conseguir focar nesse pensamento, só nesse pensamento da sua mente, sem distração, melhor. E funciona, cara. Eu tô fazendo muito isso ultimamente e tô tendo resultados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o comentário. Tamo junto, meu parceiro, minha parceira. A gente se encontra. E é isso aí. Até a próxima vídeo usada. Prosperar no silêncio. É isso aí.